Olá pessoal, sou o professor Thales Viglione e nosso assunto de hoje são as apresentações Google, o editor de apresentações do Google Docs. O Google Docs ele é um conjunto de ferramentas para automação de escritório do Google. Um conjunto de automação de escritório possui pelo menos um editor de texto, uma planilha eletrônica e um editor de apresentação. Na aula de hoje veremos como montar uma apresentação através do Apresentações Google. A vantagem do Google Docs é que ele é um sistema online, ou seja, eu não preciso de instalar nada no meu computador e no meu celular eu simplesmente preciso de instalar os aplicativos para poder utilizar. O mesmo sistema eu utilizo no celular e no computador e os arquivos que eu faço em um eu consigo visualizar nos outros. Ela é uma ferramenta gratuita e colaborativa, então eu consigo compartilhar meus documentos com outras pessoas também. Para acessar o Google Docs, nós temos várias formas. A primeira é através do Gmail. Você entra no seu e-mail e aqui em cima do lado direito, ele tem esse íconezinho com 9 bolinhas que são o Google Apps. Então, se a gente clica lá, nós vamos ver vários aplicativos do Google, inclusive aqui o Apresentações, que é esse íconezinho amarelo que vai nos levar ao editor de apresentações. Uma outra forma é pelo Google Drive, que é o sistema de armazenamento do Google, onde nossos arquivos ficam guardados. Então, se eu entrar no Google Drive, eu aperto aqui nesse botão Novo, ele vai abrir esse menuzinho aqui, e aqui eu tenho Apresentações Google, clicando nele eu entro no editor. Ou ainda pelo Google Sala de Aula, para quem está usando o computador. Se eu vou ter que enviar um trabalho pelo Google Sala de Aula, eu vou entrar na minha atividade, vai aparecer lá seus trabalhos, adicionar ou criar. Se eu clicar aqui, ele vai me dar a opção aqui de apresentações, para eu criar uma nova apresentação. No celular, eu preciso de instalar o aplicativo. Então eu entro lá no Play Store, pesquiso apresentações Google e lá dentro da loja ele vai me mostrar esse aplicativo aqui, só eu mandar instalar e pronto. Outra forma de utilizar no celular é através do aplicativo do Google Sala de Aula. Então, se você tiver ele instalado e tiver que fazer algum trabalho, é só clicar aqui embaixo nesse botão de adicionar trabalho, selecionar a opção de criar e aí ele vai abrir essas opções e escolher então apresentações para que a sua apresentação seja criada. Agora vamos ver na prática a utilização da apresentação. Então aqui temos a tela inicial do Apresentações Google. Do lado esquerdo, como ela aparece no computador, do lado direito, como ela aparece no celular. Na tela, nós temos aqui no computador as últimas apresentações que nós trabalhamos, sempre vai aparecer aqui nessa parte de baixo. Temos uma galeria de modelos de apresentações que podemos utilizar e temos a opção de criar um novo documento. Clicando aqui nesse mais, nós criamos um documento novo. No celular, nós temos aqui também os últimos documentos que nós trabalhamos. Se eu clicar aqui nesse mais, nós temos a opção de selecionar um modelo da galeria ou de criar uma nova apresentação. Para criar uma nova apresentação, é só clicar aqui em Nova Apresentação e uma apresentação em branco vai ser aberta. Então vejam que agora, tanto no celular como no computador, nós estamos prontos para iniciar a nossa apresentação. Aqui no computador, ele já nos mostra uma série de temas, mas a princípio nós não vamos mexer com eles. Para trabalharmos então na nossa apresentação, vamos fazer uma apresentação sobre o campus Barreiros, aqui do IFPR. Então, para que a gente comece a colocar as informações sobre o campus, primeiro precisamos entender a tela dessa nossa apresentação. No computador, aqui em cima, nós temos uma barra de ferramentas com algumas funções. Temos o menu aqui em cima e aqui nessa parte do meio temos a nossa apresentação. Aqui do lado esquerdo ainda aparece a lista de todos os slides que nós vamos criando. Uma apresentação ela é um conjunto de slides, então nós vamos criar vários slides para podermos apresentar determinado assunto. Aqui no celular, na parte do meio, nós temos a nossa apresentação. Aqui embaixo, todos os slides que nós formos criando vai aparecendo aqui. E aqui em cima, nós temos alguns atalhos para que possamos incluir elementos nessa nossa apresentação. De todos os aplicativos do Google Docs, o Apresentações Google é o que apresenta maiores diferenças entre o que acontece no computador e as ferramentas disponíveis no celular. O aplicativo para celular é bem limitado. Nós conseguimos fazer as apresentações, mas no computador nós vamos ter muito mais opções para a nossa apresentação. Então vamos começar aqui a nossa apresentação dando um título. Para eu dar um título, é só eu clicar aqui em cima e escrever o título que eu quero. Vamos colocar aqui
campos Barreiros e FPE, e vou colocar aqui o nome de quem vai apresentar. Então, aqui eu tenho o meu primeiro slide. No celular, eu toco 2 vezes aqui em cima e vou escrever a mesma coisa. Toco na parte de baixo 2 vezes. E aqui eu tenho já o meu primeiro slide pronto, como nós fizemos lá no computador. Feito o nosso primeiro slide, vamos adicionar um novo slide aqui no computador. Para isso, podemos vir aqui nessa área dos slides, clicar com o botão direito e novo slide. Então vejam que agora ele acrescentou um segundo slide aqui. Percebam que quando a gente cria um novo slide, ele já coloca 2 caixas de texto para a gente. Uma onde tem o título e outra onde tem a área para digitarmos as nossas informações. Se eu quiser modificar, eu tenho essa opção aqui de layout, onde eu posso escolher o formato que eu quero para esse layout. Então, eu posso querer 2 caixas de texto e um título. Posso querer só uma seção, um título para a seção aqui no meio, né? Nós temos aqui várias opções, né? Um título à esquerda e um texto à direita. Então, ele nos oferece aqui várias opções, hein? Um slide totalmente em branco, inclusive. Mas vamos utilizar o que ele já nos sugeriu, que foi o título e a parte para adicionar o texto. Normalmente, numa apresentação, a primeira coisa depois do título que nós fazemos é apresentar um roteiro do que nós vamos fazer. Então, vamos fazer um slide aqui do nosso roteiro. Clico aqui em cima, roteiro, clico aqui embaixo e vou digitar os itens do meu roteiro, da minha apresentação. Então, aqui eu vou falar sobre o campus, os cursos do campus, e algumas imagens do campus. Então, aqui eu tenho o meu roteiro da apresentação. Agora, percebam que normalmente, quando nós vamos falar em tópicos, é bom que nós coloquemos alguns marcadores para separar esses tópicos, né? Então, aqui no computador, nós temos essa opção de colocar os itens aqui, clicando naqueles 3 pontinhos, se ele não estiver aparecendo na tela, e colocando lista de marcadores. Então, vejam que nós temos aqui os marcadores do nosso slide. Eu posso colocar submarcadores também aqui no computador. Então, aqui se em curso eu der um Enter, veja que automaticamente ele abriu um marcador novo, mas eu quero colocar um subitem em curso. Então, se eu apertar a tecla Tab, ele vai colocar um submarcador. Então, eu posso colocar subtópicos aqui. No celular, para inserir um slide novo, nós precisamos de clicar nesse botão aqui embaixo à direita. Clicando nele, ele já nos mostra todos os layouts que nós temos aqui para o nosso slide novo. Como lá no computador nós podemos escolher, aqui no celular também. Então eu vou escolher aqui esse tipo título e corpo, que é o mesmo que nós utilizamos lá no computador. Ele já colocou aqui o slide pronto para digitarmos e vamos fazer igual fizemos no computador. Clicando 2 vezes, roteiro. E ao invés de colocar os marcadores só depois, como fizemos no computador, já podemos colocar logo aqui embaixo nessa opção, colocamos os marcadores. Veja que ele já colocou lá a bolinha. Se eu clicar 2 vezes, eu já posso começar a digitar. Aperto o Enter aqui embaixo, tá? Abriu uma nova linha. Da mesma forma, nós queremos colocar os subitens também aqui em cursos. Então, posso clicar aqui em cima em cursos, dou um Enter. Só que aqui no celular, para eu criar um subitem, eu clico nesse botãozinho aqui para que eu crie um subitem. Enter de novo, cursos superiores, clicando fora, já tenho o meu slide como lá no computador. Agora eu vou incluir um outro slide aqui no computador. Uma outra forma de incluir um slide é clicar aqui nesse botãozinho de mais em cima, do lado esquerdo, que ele já vai incluir um novo slide. Agora eu vou falar sobre o campus. Vamos começar inserindo aqui os nossos tópicos, colocar algumas informações sobre o nosso campus. Então, digitamos algumas informações sobre o campus. Vamos fazer o mesmo no celular. Vamos incluir aqui um slide novo, escolher o tipo dele e vamos fazer a mesma coisa. Clico 2 vezes, acrescento os marcadores, aperto Enter. E agora nós já digitamos da mesma forma que lá no computador. Vamos continuar a nossa apresentação, então, aqui no computador, adicionando mais um slide. Nesse novo slide, vamos falar sobre os cursos. Mas vamos usar um layout diferente agora para falar sobre os cursos. Então, para eu mudar o layout, eu venho aqui em cima, layout, e eu quero agora esse título e 2 colunas. Então, vejam que agora, além do título, ele me colocou
duas caixinhas para eu digitar os textos. Na primeira delas, eu vou falar sobre os cursos médios. Então, eu vou criar o tópico, Enter, Tab, para criar um subtítulo. E aqui eu vou descrever os cursos médios que nós temos no campus. Acabei de escrever os cursos médios, agora eu vou clicar aqui do lado direito para descrever os meus cursos superiores. Vou adicionar o marcador, Enter, Tab para criar os subtítulos. Bom, então aqui criamos mais um slide. No celular, vamos fazer a mesma coisa. Vamos adicionar um novo slide. Já vamos escolher aqui o título e duas colunas. E vamos preencher aqui os nossos cursos. Agora vamos colocar os cursos técnicos, colocar o marcador. Clicar nesse botão para criar um subitem. Clicando aqui do lado, vamos colocar agora os cursos superiores. Clicamos duas vezes. Clicamos aqui para inserir o marcador. Cursos superiores. Enter. Nesse botãozinho para criar o subitem. Licenciatura em Química. E assim nós estamos com o nosso novo slide criado também, assim como lá no computador. Voltando para o computador, vamos criar então aqui um novo slide. Nesse novo slide, vamos colocar só o título, porque agora nós vamos inserir algumas imagens sobre o campus. Então, e agora vamos inserir as imagens. Para isso, devemos clicar aqui nesse ícone, e aí nós podemos fazer o upload de alguma imagem que nós tenhamos no computador, podemos pesquisar na internet, ou ainda incluir do Google Drive, do Google Fotos, tirar uma foto, ou se tiver o endereço direto de uma foto, podemos inserir também. Aqui no caso, vamos inserir diretamente do computador. Então, fazer upload do computador. E aí aqui eu tenho as fotos, e eu vou escolher aqui, Barreiros 2, ele vai inserir a foto aqui. Nesses quadradinhos que aparecem aqui nas bordas, eu posso redimensionar a imagem. Então, se eu posicionar o mouse em cima dele, clicar e arrastar, eu posso mudar o tamanho da imagem. Se eu clicar sobre a imagem, posso mudá-la de posição também. Se eu quiser incluir outra imagem, vamos aqui de novo, inserir imagem, fazer upload do computador. Então, inserir aqui uma outra imagem no meu documento. No celular, eu posso fazer a mesma coisa. Vamos inserir aqui um novo slide. Dessa vez, vamos colocar só o título. Vamos colocar aqui o título, clicando duas vezes. E agora eu vou inserir a minha imagem. Para isso eu clico nesse mais aqui em cima, imagem, e eu posso tirar uma foto pela câmera ou pegar das fotos que eu tenho armazenado aqui no meu celular. Então clico aqui, seleciono a foto que eu quero e ele já inseriu a foto lá no meu texto. Da mesma forma, se eu segurar em cima desses quadradinhos que tem nas bordas e arrastar, eu também consigo redimensionar a imagem. Se eu clicar sobre a imagem e mudar de posição, eu também consigo mudar de lugar a imagem. Então, vamos inserir uma outra imagem. Vou mudar aqui de posição. Então, agora temos já também as duas imagens que nós colocamos lá no computador. Então, finalmente, para terminar a nossa apresentação, vamos inserir o nosso último slide só com um agradecimento. Vamos mudar o layout dele aqui para colocar o cabeçalho aqui no meio e vamos colocar aqui, obrigado pela atenção. No celular, vamos fazer a mesma coisa, inserir um slide novo, selecionar o layout que só tem um título, clicamos duas vezes, obrigado pela atenção, e aí nós finalizamos a nossa apresentação. Bom, mas agora terminamos de colocar na nossa apresentação tudo o que precisávamos. Agora a gente precisa de formatar para deixar um pouquinho mais bonita a nossa apresentação. Aqui no computador, se nós clicarmos sobre os slides aqui do lado esquerdo, nós vamos mudar para cada um deles que nós fizemos. Então vamos para o primeiro slide e vamos começar a formatar. Então aqui podemos selecionar aqui campos barreiros e aqui nós temos a formatação, negrito, itálico, podemos mudar a cor do texto. Vamos colocar aqui em verde o nosso texto.
Então, a gente consegue formatar qualquer texto da nossa apresentação fazendo isso. Podemos selecionar a caixa onde ele está, e tudo que está dentro da caixa vai ser formatado, ou se eu selecionar só um pedaço do texto, só essa parte é que vai ser formatada. Só que nós temos algumas formatações gerais que vão ser aplicadas a todos os slides. Essa formatação é chamada de tema. Então, eu posso mudar o tema de uma apresentação toda simplesmente clicando aqui em cima em tema, e aí ele já vai me mostrar vários temas que tem prontos aqui. Quando eu selecionar, ele vai aplicar em toda a minha apresentação. Então, olha só, selecionei esse tema azul. Se eu for em todos os slides, olha lá, ele mudou o título lá para azul. Se eu selecionar aqui para esse mudança, vejam só que ele colocou aqui algumas bordas diferentes, mudou o título aqui, né? Isso tudo já está pré-formatado nesse tema. No celular, eu consigo fazer a mesma coisa, mas no celular todos os slides são mostrados aqui na parte de baixo. Então, se eu for rodando aqui embaixo, ó, cada slide aparece aqui embaixo. Se eu clicar em cima dele, ele altera também o slide que ele está mostrando na tela. Se eu quiser alterar o tema desse slide, eu vou clicar aqui nesses três pontinhos aqui em cima, alterar tema, e aí vão me aparecer os mesmos temas que eu vi lá no computador. Ó, posso colocar aquele mesmo azul que nós vimos antes lá, aplicado da mesma forma, colocar aquele mesmo tema que nós escolhemos lá no computador. Então, olha só, que ele também formatou todo o meu trabalho de acordo com aquele tema. Nós ainda podemos alterar a cor para verde. Então, se a gente selecionar essa caixa, clicamos aqui em cima nesse A, e aí eu posso selecionar aqui cor do texto. Só eu selecionar a cor que eu quiser, e ele já mudou a cor lá em cima. Bom, no celular, basicamente são essas as funções que nós temos. Como eu disse no início, no computador, nós temos muito mais opções. Então, a partir de agora, nós vamos começar a ver todas as opções que nós temos só no computador e não temos no celular. Aqui no computador, nós temos a opção de animar algumas partes da nossa apresentação. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o Campos Barreiros, selecionar, clicando em cima dele, essa caixa do título, se não estiver aparecendo aqui na nossa barra de ferramentas em cima, eu clico aqui nesses três pontinhos no mais e eu tenho aqui a opção de animar. Essa opção, eu posso escolher uma forma que esse título que está selecionado vai ser movimentado, ele vai ser animado para que a minha apresentação fique mais interessante. Então, eu posso escolher aqui várias formas de animação. Então, aqui, surgimento, entrar pela esquerda, e aí eu posso aqui embaixo mandar reproduzir, e vejam lá que na hora que for apresentar, o texto vai entrar com uma animação. Certo? Então, eu posso fazer isso para todos os elementos que eu quiser na tela. Se eu vier nesse das imagens aqui, por exemplo, eu seleciono uma imagem, eu vou adicionar uma animação, vou colocar uma animação de girar, por exemplo, e eu quero que esse giro comece com o movimento anterior, reproduzir, e quando o meu slide for carregado, olha o que acontece com a imagem, ela vai girar. Se eu não quiser mais essa animação, é só eu clicar aqui nesse desenho da lixeirinha que eu excluo essa animação. Se eu quiser adicionar animação em outro objeto, eu clico aqui sobre o objeto, adiciono uma outra animação aqui, mais um, depois da anterior, aí vou mandar reproduzir. Olha só, ele animou também essa imagem. Então, eu posso aplicar essas animações em cada elemento. Depois que eu não quiser mais animar, eu posso fechar aqui essa caixinha. E quando eu mandar reproduzir o meu slide, ele vai aplicar essas animações. No aplicativo para o celular, ele não permite que nós apliquemos essa animação e também não permite que nós apliquemos o que nós chamamos de transição de slides. O que é a transição? É uma animação não sobre os objetos da apresentação, mas sobre a mudança de um slide para o próximo. Então, vejam aqui, eu tenho transição. Então, eu posso escolher aqui que tipo de transição eu quero. Por exemplo, deslizar para a direita. Posso aplicar todos os slides ou só esse. É só se eu mandar reproduzir, olha como que vai ser passado o meu slide. Viram que ele entrou da direita quando eu mandei reproduzir. Para cada slide eu posso colocar uma transição diferente. Cubo, por exemplo, se eu mandar reproduzir, olha só como vai ficar a mudança de slide. Se eu escolher um outro slide, colocar, virar, quando eu mandar reproduzir,
Ele vai fazer a transição dessa forma. Então, esse também é um recurso que nós não temos no celular, só existe no computador. Depois que eu terminar, eu posso mudar o nome da minha apresentação. O Google Docs salva automaticamente o que nós vamos fazendo. A gente não precisa de salvar à medida que vamos fazendo, mas depois que a gente termina, nós podemos mudar o nome. Para isso, é só clicar aqui em cima e colocar o nome que eu quiser. Dá um Enter e agora eu mudei o nome do meu slide. No celular eu também posso mudar. Basta eu clicar nesses três pontinhos aqui em cima, onde está ali apresentação sem título, eu clico lá e vou chamar de... Eu também mudei o nome. Terminada a minha apresentação, eu preciso de apresentar. Afinal, eu faço uma apresentação para que eu possa apresentar para alguém. Então, na hora de eu apresentar um slide, seja no celular, seja no computador, normalmente eu vou ligar num projetor de vídeo ou me conectar em algum software online para eu apresentar, e aí eu preciso de mandar apresentar o meu trabalho. Então, aqui no computador, nós temos esse botão aqui de apresentar, então ele vai montar a apresentação toda na tela. À medida que eu for clicando, ele vai passando a minha apresentação. No celular é a mesma coisa, só que aqui eu tenho esse triângulozinho aqui, que é o botão de apresentar. Se eu clicar nele, ele vai me pedir para eu selecionar apresentar nesse dispositivo ou adicionar em alguma reunião online. Então, eu vou apresentar nesse dispositivo, porque eu poderia estar conectado um projetor a esse celular, né? Seja por um cabinho ou seja via Wi-Fi. Então, se eu for clicando aqui na tela, vejam lá que eu consigo ir também mudando de slide à medida que eu clico. Então, assim, nós apresentamos o nosso trabalho. Se por acaso eu fiz o trabalho no computador e fui apresentar no celular, se eu acrescentei aquelas animações lá no computador, aqui no celular ele vai apresentar, mas eu não consigo editar esses movimentos aqui pelo celular. Assim, chegamos ao final de mais uma aula. Qualquer dúvida, o meu e-mail está aí na tela, é só entrar em contato. Até a próxima.